Bom dia a todos, meus queridos. Que bom que neste momento, nesta manhã, nesta sexta-feira, nós estamos aqui na nossa sala. Nós chegamos ao final desta semana com o estudo da nossa lição de número 9. Foi uma lição muito abençoada, uma lição extraordinária, poderosa. Deus nos abençoou muito com o estudo desta lição, como também as demais lições, com certeza, não é? Esta semana a nossa lição, missão em favor dos poderosos, né? E nós podemos ver aí, meus queridos, que Deus, Ele quer salvar a todos, né? Ele quer salvar as pessoas mais humildes, pobres, né? Como também Ele quer salvar os poderosos, né? Deus quer salvar as pessoas ricas, Deus quer salvar as pessoas nobres, Deus quer salvar as pessoas, né, que são políticos, né? Deus quer salvar todas as pessoas. Nós vimos através da nossa lição a Bíblia Sagrada, né, que nós abrimos e estudamos. Nós vimos que Deus Ele deseja salvar a todas as pessoas. Por isso Jesus morreu por todos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, nós podemos ver também que aos olhos de Deus não tem problema nenhum, não é pecado, tá, a pessoa ser rica, desde que essa riqueza ela seja adquirida, né, de uma forma honesta, pelo trabalho de forma honesta que a pessoa se desenvolveu, tá? Então, essa riqueza ela é uma bênção, né? E desde quando a pessoa também não coloca a riqueza em primeiro lugar, deixando Deus em segundo plano ou em terceiro plano, enfim, Deus precisa estar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração, tá? Deus, ele é rico, ele é o dono da prata e do ouro. O universo foi criado por Deus, o Senhor Deus disse: todas as coisas me pertencem. Tá? Então, queridos, a Bíblia vem mostrando para nós que Deus ele quer salvar todas as pessoas. Tá? Tanto as pessoas pobres como ricas, todos dependem da graça de Cristo e precisam da graça de Cristo para a salvação. Tá? As pessoas ricas têm tanta necessidade de Cristo e da salvação em Cristo como as pessoas necessitadas, as pessoas mais pobres, mais humildes, né? Humildes no contexto de ser pessoas pobres, assim, financeiramente falando, tá? Porque tem muitas pessoas ricas que são humildes e tem muitas pessoas pobres também que são humildes, né? E tem muitas pessoas ricas, né, que elas não são humildes e pessoas pobres que também não são humildes. Ok? Muito bem. Queridos, nós chegamos ao final da nossa lição, né, e nós vamos aqui na sexta-feira no estudo adicional, né, apenas alguns pontos importantes aqui para nós podermos finalizar aqui com com essa meditação. Então eu convido você a orar comigo neste momento e vamos pedir a Deus a sua bênção. Deus querido, nosso Pai, agradecemos o Senhor por esta oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concedeu nesta semana de estudar esta importante lição. Que o Espírito de Deus continue conosco agora, neste momento, mais uma vez, quando nós vamos estudar mais uma lição. Em nome de Jesus oramos. Amém. Muito bem, meus queridos, Jesus, ele ama os pobres e ele ama também os ricos, tá? Eu quero ler aqui o pensamento da escritora Ellen White, tá? Propriamente na Ciência do Bom Viver, no livro Ciência do Bom Viver, na página 125, tá? Jesus ama os pobres, Jesus ama os ricos, ele morreu por príncipes, ele morreu também por indigentes, né? E ele conhecia a maneira mais eficaz de alcançar
de alcançar o coração. Ele advertiu: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Marcos capítulo 10, verso 25. De que maneira Jesus queria expressar essa palavra que ele diz? Somos desafiados a alcançar pessoas poderosas com o Evangelho de Cristo. Elas precisam tanto de salvação quanto qualquer pessoa, mesmo que infelizmente não perceba isso, por causa da segurança que ela acredita que por meio da sua riqueza isso lhe ofereça. Ok? Muito bem. Muitos diz quanto ao nosso dever para com os pobres, negligenciados. Não se deveria, porém, dar alguma atenção aos negligenciados também ricos. Muitos consideram essa classe um caso perdido. Milhares de ricos têm baixado ao túmulo inadvertidos, mas por mais indiferentes que pareçam, muitos entre eles são almas oprimidas. Eu li para vocês livro de Ciência do Bom Viver, na página 125, ok? Muito bem. Bom, nós falamos esta semana, queridos, quando Jesus disse, lá em Marcos, no capítulo 10, no verso 25, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus estava fazendo esse comentário quando o jovem rico, ao conversar com Jesus, e perguntou o que ele deveria fazer para entrar no reino dos céus. Você lembra dessa lição que nós estudamos, não é verdade? E então Jesus disse que ele precisava guardar os mandamentos, e ele perguntou quais. Jesus disse: não matarás, não adulterarás, honra teu pai e tua mãe. E, enfim, Jesus apresentou alguns desses mandamentos. Tá? Por que Jesus apresentou esses mandamentos para ele? Claro que, por mais que ele imaginava, e ele expressou para Jesus que desde a infância ele guardava os mandamentos, ele foi educado, foi ensinado. Mas, queridos, é claro que esses mandamentos, quando se refere ao amor ao próximo, ele não guardava. Tanto é que ele permitiu que a sua riqueza, que a sua conquista de bens materiais invadisse o seu coração de tal maneira que ele não estava disposto a ajudar as pessoas mais necessitadas. Entendeu? Então, por essa razão, Jesus estava dizendo que o rico, quando ele deixa a avareza tomar conta do seu coração, quando ele permite que o orgulho invade a sua vida, e essa pessoa, ele coloca os seus bens em primeiro lugar, esquece de Deus, esquece dos seus semelhantes. Então, queridos, é claro que é impossível a permanência de uma pessoa nessa condição entrar no reino dos céus. Mas lembre de uma coisa, tem muitas pessoas que também não têm nada e são pessoas avarentas. Com um pouquinho que ele tem, ele acha que ele é muito rico com aquilo, e ele permite que essas coisas invadem o seu coração, e ele se torna uma pessoa avarenta, se torna uma pessoa orgulhosa, uma pessoa, sabe, que é egoísta. Por isso que Jesus está dizendo, queridos, que desta maneira não pode entrar no reino dos céus. Tá? Porque Deus, ele entregou tudo. Aquilo que de mais melhor ele tinha, ele entregou por nós. Ele entregou o seu Filho, Cristo Jesus. Tá? E tudo que nós temos e somos pertence a Deus. Nós pertencemos a Deus. Aquilo que nós temos, que está nas nossas mãos, a casa, o carro, ou tudo que você possui, sabe, tudo isso pertence a Deus. Nós somos apenas administradores dos bens que são de Deus, que Ele colocou em nossas mãos. Ok? Então, é nesse contexto que Jesus está dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque
verdadeiramente quando ele se considera rico, porque ele colocou a riqueza em primeiro lugar, no lugar de Deus na sua vida. Porque aqueles, sabe, que faz uma boa administração dos bens que Deus lhe concedeu, lhe colocou nas suas mãos, ele entende que ele não tem nada, ele apenas é um mordomo de Deus, um administrador das coisas que pertencem a Deus. Ok? Muito bem. Então, por isso, queridos, a nossa lição desta semana vem dizendo para nós que o Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, o Evangelho que somente por meio da graça de Cristo nós somos salvos, são para todos, porque todos precisam de Cristo, todos nós somos pecadores e todos nós carecemos da glória de Cristo Jesus. Então, queridos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus possa encher o nosso coração, sabe, do seu amor, da sua graça, e que nós possamos, queridos, termos o pé no chão, mas os nossos olhos estar no céu. O nosso tesouro, sabe, deve estar no céu. É lá que nós devemos guardar, sabe, a nossa fé, para que nós não, sabe, venhamos cair nessas tentações. Se eu estou falando para você neste momento, para você que é uma pessoa rica, quero dizer para você que Cristo morreu por você. Se eu estou falando para uma pessoa mais humilde, uma pessoa mais pobre, eu quero dizer para você que Jesus também morreu por você. Jesus quer salvar você. Jesus quer salvar a todas as pessoas. Tá? Que Deus abençoe a sua vida e que Deus esteja cada dia te capacitando com o poder vindo do céu, o poder do Espírito Santo, para que nós possamos viver exatamente conforme a luz da palavra de Deus. Amanhã nós vamos começar uma nova lição. Você é o meu convidado e eu quero desejá-lo a você um feliz sábado. Aliás, hoje, né, nesta sexta-feira, nós estamos aí, né, na véspera do sábado. A Bíblia chama dia da preparação. Daqui mais um pouco, ao pôr do sol, começa o sábado. Né? Então eu desejo a você um feliz e abençoado sábado. Que Deus esteja contigo. Que Deus esteja colocando a sua mão para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família e para salvar a cada um de vocês. Até logo, até amanhã, com a graça de Cristo, estaremos aí novamente estudando mais uma lição.